Este é o Chile, um dos países mais estreitos do mundo, com mais de 420 quilômetros de comprimento de norte a sul. O Chile possui um dos territórios mais incomuns do planeta, mas justamente suas características geográficas geram seus maiores problemas. Primeiramente, falando sobre sua localização no mapa, o Chile está localizado na costa oeste da América do Sul, sendo uma faixa de terra estreita. Ao norte, faz fronteira com o Peru e a Bolívia. A oeste, é banhado pelo Oceano Pacífico, enquanto a leste é cercado pela Cordilheira dos Andes, que se torna uma barreira natural para o país. No entanto, devido à sua posição na costa oeste da América do Sul, o primeiro problema do Chile surge. Ele está localizado em uma região onde várias placas tectônicas se encontram, o que torna o país altamente suscetível a terremotos. O Chile é cercado pelas placas de Nazca e Antártica, sendo a maior parte de sua costa, cerca de 80%, banhada pela placa de Nazca. Por outro lado, a placa antártica compartilha uma pequena parte da costa, principalmente no sul do país. A colisão contínua entre a placa de Nazca e a placa sul-americana torna o Chile uma das áreas mais propensas a terremotos no mundo. Isso ocorre porque a placa de Nazca está constantemente sendo empurrada para baixo da placa sul-americana. Quando a placa de Nazca submerge sob a placa sul-americana, ela é empurrada para o manto terrestre, e à medida que ela se afunda mais, ocorre uma deformação crescente que gera enorme pressão. Essa pressão acumula energia ao longo do tempo, e quando o estresse acumulado entre as placas se torna excessivo, há uma liberação súbita dessa energia, resultando em um terremoto. Devido à colisão contínua das placas de Nazca e sul-americana, os terremotos são mais comuns do que você imagina e podem variar muito em intensidade, desde pequenos tremores até eventos altamente destrutivos. Ao longo dos anos, o Chile experimentou alguns dos maiores e mais poderosos terremotos já registrados. Um exemplo significativo disso é o terremoto de Valdívia de 1960, considerado o mais forte já registrado na Terra, com uma magnitude estimada de 9,5 na escala Richter. Esse terremoto liberou uma energia equivalente a 20.000 bombas atômicas de Hiroshima e gerou um tsunami gigante de até 25 metros, destruindo completamente várias comunidades costeiras, como Concepción, Valparaíso, Talcahuano, Valdívia e Puerto Montt. Por exemplo, o solo de Valdívia afundou mais de 2 metros, e muitos rios ao redor da cidade mudaram seu curso. Algumas planícies se transformaram em pântanos, e milhares de hectares de terras agrícolas e pastagens desapareceram. Estima-se que mais de 160 pessoas morreram nesse desastre, e cerca de 30 ficaram feridas, com cerca de 200.000 pessoas sendo deslocadas. A frequência dos terremotos alterou profundamente a história do Chile e a vida de seu povo. Em 1751, outro forte terremoto atingiu a região de Concepción, que na época era uma das cidades mais importantes do Chile. Como resultado, a cidade teve que ser transferida, e Concepción foi movida para um local mais distante do mar, na chamada Vala da Morte. A escolha desse novo local foi feita porque ali os terremotos eram menos frequentes, mas isso não significou o fim dos problemas sísmicos. Desde 1973, o Chile enfrentou 3 terremotos de magnitude 7 ou superior. Por exemplo, o terremoto de 2010 teve uma magnitude de 8,8, provocando um enorme tsunami que atingiu várias cidades costeiras. Esses terremotos são frequentes no Chile não apenas devido à placa de Nazca, mas também porque o país está localizado na Cintura de Fogo do Pacífico, uma região de intensa atividade sísmica e vulcânica. Essa área se estende por cerca de 40.000 quilômetros, desde o extremo sul do continente americano, ao longo da costa da América do Norte, passando pelo Estreito de Bering, pelas ilhas japonesas, pelas ilhas da Indonésia, até a Nova Zelândia. Nessa região, encontram-se diversas placas tectônicas, como a placa do Pacífico, considerada a maior do mundo. Além disso, há a placa das Filipinas, a placa euroasiática, a placa australiana, a placa de Nazca, a placa sul-americana e a placa norte-americana. Como essas placas estão sempre em movimento, elas frequentemente colidem, se separam ou deslizam umas sobre as outras ao longo da cintura de fogo do Pacífico. Por exemplo, a placa australiana, que está localizada principalmente sob a Austrália e o Oceano Índico, move-se em direções diferentes, colidindo para o norte com a placa das Filipinas e para o leste com a placa do Pacífico. No Japão, ocorre uma situação semelhante à do Chile, pois a placa do Pacífico se move em direção à placa euroasiática, causando intensa atividade sísmica e a formação de fossas oceânicas. Essas interações entre as placas tectônicas resultam em cerca de 90% dos terremotos do mundo e em aproximadamente 75% dos vulcões ativos do planeta. Essa é a próxima característica importante do Chile.
a formação de seus numerosos vulcões. O Chile possui uma grande quantidade de vulcões, com mais de 20 vulcões distribuídos pelo país, dos quais cerca de 50 são considerados ativos. Além disso, aproximadamente 90% desses vulcões representam um risco potencial, pois podem entrar em erupção a qualquer momento. Alguns dos vulcões mais famosos do Chile incluem o vulcão Vila Rica, o vulcão Osorno, o vulcão Aysén e o vulcão Laima. A erupção do vulcão Chaitén em 2008 foi surpreendente, pois o vulcão estava inativo há mais de 90 anos. A erupção liberou uma grande quantidade de cinzas e fumaça, forçando a evacuação de moradores das cidades vizinhas. Em 2011, foi a vez do vulcão Puyehue entrar em erupção, lançando uma nuvem de cinzas que afetou uma vasta área e causou o fechamento de aeroportos em várias regiões do país. Quando comparamos a atividade vulcânica do Chile com outros países, concluímos que o Chile é um dos países mais ativos em termos de atividade vulcânica. Embora a Indonésia também esteja localizada na cintura de fogo do Pacífico e tenha uma alta densidade de vulcões ativos, o número de vulcões e a intensidade da atividade vulcânica no Chile são mais notáveis quando comparados com outros países da América do Sul, como Uruguai e Paraguai. Suriname é um dos países que não possui vulcões ativos em seu território. O movimento das placas tectônicas é a principal razão pela qual a geologia do Chile se formou da maneira que é. Como mencionamos anteriormente, esses vulcões foram formados pela estrutura geológica única do Chile. É possível observar que cerca de 80% do território chileno é composto por cadeias de montanhas, como a Cordilheira dos Andes, que quase atravessa toda a linha costeira do Pacífico, e a Cordilheira de Los Andes paralela a ela. Esta é uma das cadeias de montanhas mais longas do mundo. Foi aqui, na Cordilheira dos Andes, que o Chile encontrou um papel estratégico geográfico importante. Durante o século XIX, durante a guerra entre Chile, Bolívia e Peru, a Cordilheira dos Andes ofereceu ao Chile uma barreira de defesa natural. Seus picos íngremes e a geografia difícil de atravessar dificultaram as ações militares. O exército boliviano teve que atravessar essas montanhas para entrar no território chileno. Além disso, a alta altitude e as condições climáticas adversas tornaram a travessia ainda mais difícil para os soldados bolivianos, enquanto o exército chileno, familiarizado com as montanhas, podia se mover e se posicionar mais facilmente em regiões de alta altitude. Assim, uma das principais estratégias do Chile durante a guerra foi invadir o território boliviano através da Cordilheira dos Andes. O exército chileno, conhecendo bem as montanhas e os caminhos, conseguiu realizar manobras táticas eficazes, atacando o exército boliviano de forma surpresa e ganhando vantagem estratégica. No final, a Cordilheira dos Andes se tornou uma vantagem estratégica para o Chile. Tudo isso contribuiu para que o Chile saísse vitorioso no conflito, apesar de a Cordilheira dos Andes ter desempenhado um papel crucial para o país. A Cordilheira dos Andes forneceu uma barreira natural de defesa, mas o território montanhoso também influenciou a distribuição da população do país. Cerca de 80% da população está concentrada em áreas relativamente planas e próximas à costa, como as cidades de Santiago, Valparaíso, Antofagasta e La Serena. Nessas regiões, as cidades se desenvolveram e se tornaram importantes centros urbanos do Chile, pois essas áreas possuem solo mais favorável ao desenvolvimento e acesso mais fácil às rotas marítimas. Em contrapartida, as cidades do interior do país são principalmente formadas por regiões montanhosas. A maior parte da população chilena está, na verdade, concentrada nas regiões de Planalto, onde, apesar da alta altitude, as montanhas não impedem o assentamento humano. Portanto, as áreas costeiras do Chile se tornaram os principais locais de desenvolvimento e concentração populacional do país. A Cordilheira dos Andes também trouxe um grande benefício: os ricos recursos minerais que nela estão armazenados. Hoje, o Chile é o maior produtor mundial de cobre e de vários outros minerais. Pode-se dizer que cerca de 20% da economia do Chile depende totalmente da mineração. Esse é o ambiente geográfico do Chile, um país propenso a terremotos, com altas montanhas e vastos recursos minerais.